Olá, seus lindos! Deus abençoe a vida de vocês. Como é que vocês estão? Então, a gente voltou para ter a nossa série de questões do vestibular semanais. Então, a gente vai resolver aqui um exercício por semana, já é? Hoje a gente vai estar fazendo a questão 104 da prova do Enem, amarela, prova caderno amarelo. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos ler a questão. A figura apresenta o esquema de um tubo de imagem em que um filamento, na posição A, libera elétrons por efeito termiônico. Esses elétrons formam um feixe estreito, que é acelerado por campos elétricos em direção à parte interna da tela. Nesse caminho, o feixe de elétrons passa por outro campo elétrico, na região B, atingindo em seguida a parte interna da tela do tubo, a qual é recoberta por um material que emite luz ao receber o impacto dos elétrons. Na figura 2, a carga negativa representa o feixe de elétrons, que é acelerado e, posteriormente, atinge um ponto da tela. O campo elétrico na região B apresenta a seguinte configuração, como mostra a figura 2. Nessa situação, qual ponto da tela será atingido pelo feixe de elétrons? Perfeito, vamos só entender a questão. Ó, os elétrons estão bem aqui, no ponto A, bem aqui. E o que acontece? Esses elétrons são acelerados. E eles vão passar pelo filamento, ele pá. Então ele acelerou, chegando no ponto B. E no ponto B, vai ter agora um campo elétrico que está aqui, na direção transversal. Que é esse aqui, esse ponto B, que está sendo mostrado na figura 2. O que acontece, gente? Toda vez que a gente tem um campo, a gente vai ter uma força associada a ele. Então, acho que um exemplo muito bom, antes de a gente iniciar a questão, só para a gente relembrar um pouco, para a gente aquecer, é que no lançamento vertical, se eu tenho uma mesa e eu tenho uma bolinha, e eu dou um peteleco nessa bolinha, ela vai ter uma velocidade. Então, eu vou dar uma velocidade em direção ao X. E qual é o movimento que ela vai fazer? Ela vai fazer uma parábola. Exatamente. Por quê? Porque é a mesma, não é a mesma coisa, mas é uma analogia porque são fenômenos físicos parecidos, porque os dois são campos. Só que um campo elétrico, ele vai atrair cargas elétricas, outro é o campo gravitacional, que vai atrair massa. Então, essa é a pequena sutileza. Então, a gente sabe que o movimento que vai fazer, por essa analogia, vai ser um movimento parabólico. Então, os elétrons, ou eles vão percorrer a trajetória vermelha, que é essa daqui, que eles vão vir aqui, vão vir para 1, ou eles vão percorrer a trajetória roxa, que vai ser, eles vão sair daqui e vão ir para 2. Pelo mesmo princípio que a gente viu quando acontece para o campo gravitacional. Agora, qual é a diferença que vai determinar se vai para cima ou para baixo? A carga. Só que massa não tem massa negativa. Então, ela vai fazer essa estrutura aqui. E essa estrutura é feita porque o campo gravitacional está sempre apontando para baixo. Então, a aceleração da gravidade, né, vai estar para baixo. Nesse caso aqui, o campo gravitacional, que é o campo elétrico, ele vai estar para cima, aqui, ó, o Ezinho para cima. Então, a carga, ela iria para cima. Por quê? Porque mudou de direção do campo, né? Então, ela para baixo, ela vai fazer uma parábola para baixo. Então, se ela for para cima, vai fazer uma parábola para cima. Certo? Vai fazer, ó, indo para 1, que é o caso em vermelho, né? Só que existe um pequeno detalhe. Não é. Só seria se a carga fosse positiva. Que a massa não tem carga, né? Então ela sempre vai ser positiva. Então por isso que só vai ter esse caminho, por isso que ela não sobe. Mas quando a carga é negativa, que é o caso dos elétrons, é o mesmo movimento, só que para a direção oposta. Ele vai para baixo. Dessa forma, ele vai seguir o caminho 2, que é a letra B. E assim nós terminamos mais uma questão. Então, já curte, comenta, segue, compartilha, que a gente vai estar toda semana aqui fazendo uma questão para abençoar a minha e a sua vida, hein? Então a gente se vê na semana que vem. Fui, gente! Se cuidem!